Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo virtual do Grupo Espírita Alta de Souza. Mais uma vez aqui estudando o livro Sinal Verde, nas nossas reuniões de sexta-feira, que temporariamente estão virtuais. E a página de hoje é Parentes Difíceis, né? Antes eu vou ler uma leitura de harmonização, fazer uma prece, para depois a gente entrar no nosso estudo. A leitura é do livro Migalha e ela se chama Confiando Sempre. Peçamos ao Senhor que nos sustente as forças da desincumbência e dos compromissos assumidos e que prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas com a certeza de que o divino benfeitor jamais nos abandona. Eu escolhi essa mensagem. Vamos fazer a prece, gente. Depois a gente faz a. Eu falo. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, por mais uma oportunidade de estar aqui, fazendo estudo, lendo, refletindo, em especial sobre esse tema tão importante que fala de parentes difíceis. Vamos pedir que esse estudo possa chegar a todos os necessitados, seja através da audição, seja através dos nossos pensamentos, e que continuamos sempre estudando e entendendo para melhor conviver com esses parentes difíceis. Assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, como eu ia dizendo, essa coisa do parentesco difícil, ela é complicada mesmo, porque entendendo o espiritismo, nós sabemos que a família é o nicho, é o núcleo, melhor dizendo, que costuma se repetir, porque são espíritos que são colocados ali para vivenciar o resgate, o aprendizado e o ensinamento através da lei de ação e reação, que bem fala o André Luiz. Ele tem um livro, né, que inclusive é intitulado Ação e Reação, falando só dessas experiências de encarnações aonde pôde-se viver a consequência de uma causa realizada na existência anterior, né? Então, essa parte dos parentes difíceis, é uma prova que todos nós precisamos passar, porque muitas vezes esses parentes que nós achamos difíceis ou são espíritos inferiores, é uma possibilidade, e estão ali na nossa família porque nós às vezes pedimos para amparar e para ensinar, ou são espíritos que nós fizemos algum mal, ou eles nos fizeram algum mal, então eles se propuseram, enquanto eles estiveram no plano espiritual, eles conversaram, entenderam e se comprometeram a receber esse espírito na sua família. Às vezes na condição até de um filho, um pai, uma mãe recebe na condição de um filho. Porém, o esquecimento, o véu do esquecimento, ele vem nessa encarnação, mas o perispírito tem nele as marcas e as lembranças no inconsciente do que aconteceu. Então, se esse espírito que vem como filho e esse espírito que vem como pai, eles tiveram alguma desavença no passado, embora nessa encarnação eles tenham uma relação razoável de pai e filho, pode ser que seja uma relação difícil, não só, claro, existe o temperamento, existe um monte de coisa relacionada, fatores psicológicos que a gente precisa levar em conta, mas sabendo também que o fator espiritual está presente. Nesse texto, ele vai falar o seguinte: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Voltando ao que eu acabei de falar do como nós falamos e como eu gosto muito de falar do espiritismo em geral, ele nos traz essa noção de ação e reação, de justiça divina, ele nos traz essa noção de que nada é por acaso. Isso nos ajuda muitíssimo a entender os nossos problemas, as situações que estamos passando nessa vida e encarar sempre da melhor forma. Muitas vezes, o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Olha aí o aprendizado. Não exijamos dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto
Cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. O que ele quer dizer aqui é que nós, isso com parentes difíceis e com qualquer outra pessoa do nosso convívio, cada espírito é responsável e é herdeiro das suas experiências, é herdeiro das suas experiências passadas. Cada espírito que está hoje conosco, que está dividindo essa existência aqui no planeta Terra, ele tem um passado, ele tem ações que estão carimbadas, estão gravadas nesse perispírito. Não tem como, muitas vezes, nós que passamos por uma experiência A, exigir que aquele espírito tenha o mesmo conhecimento, o mesmo autoconhecimento de alguém que passou pela experiência B e não passou pela A. Pode ser que no convívio nós possamos trocar esses conhecimentos, mas nós nunca podemos cobrar do outro que ele seja igual, cobrar do outro que ele tenha a mesma facilidade que eu, porque se a gente reparasse, nós conseguimos reparar nas nossas relações, uma das coisas que mais causa conflito é uma das partes querer que o outro seja igual e não entender a diferença. Às vezes levar sempre para o pessoal, mas você não faz porque você não gosta de mim, você não faz porque você não se esforça o suficiente. E, na verdade, essa pessoa pode ter limitações. Não estou falando de limitações físicas, mas limitações espirituais, limitações psicológicas, fatores ali que condicionam com que ela tenha aquela postura na vida e no relacionamento. O texto do André Luiz, daqui do Sinal Verde, ele, na verdade, ele chama a nossa atenção para isso. Ele chama a atenção que, enquanto espíritos que somos, fica mais fácil entender o não julgar o outro, a compreensão com o outro, porque ele tem uma constituição que é um resultado de algo muito além dessa encarnação que nós estamos vendo nesse momento. Não exija dos familiares, a gente já leu. Não tente descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Quando nós lemos esses textos, eu gosto sempre de sinalizar as sutilezas entre os exemplos variados da nossa vida. Porque não podemos ser muito literais. Então é errado internar numa casa de repouso, então é errado fazer tal coisa. Lembrando aqui que é tudo a ver com a moral, a nossa evolução moral. Tudo que é dito aqui é nesse sentido. O que ele fala é que não queiramos nos descartar desses parentes difíceis às custas de dinheiro. Muitas vezes, e até por dinheiro, por comodismo, esses parentes, eles são internados em casas, tendo uma família que poderia cuidar, tendo uma família que poderia gastar um pouco mais e, de repente, ter um cuidador e manter essa pessoa difícil na casa. E não é o que acontece. E eu sei de casos que essas pessoas, idosos em especial, foram abandonados na casa de repouso e simplesmente esquecidos. E o sobrinho, o primo, o filho e por aí vai, ficou recebendo o dinheiro desse idoso, pegava assim, a mensalidade da casa, tirava e só, e nada mais. E todo o resto ele ficava ali recebendo e vivendo uma vida luxuosa, às vezes, ou vivendo uma vida de coisas materiais, de excessos de coisas materiais que não trazem nada de bom para essa pessoa, né? Que não trazem nada de bom para essa pessoa. Então, eu conheço casos assim. Não sei se vocês que estão me ouvindo conhecem também. O aviso dele é nesse sentido. Nas provações, e lembrando aqui, ele fala que não tem de se descartar, porque o descarte, né, esse desvínculo, ele já vai acontecer naturalmente com a justiça divina. Ao contrário, que se nós tentarmos descartar essa pessoa antes do tempo, que ela ainda precisa estar ali com a gente, ela é uma experiência, como ele fala aqui na primeira frase, que ele já fala que o parente problema é sempre um teste com o que se nos examina a evolução espiritual, temos que estar muito atento para isso.
é difícil, é complicado, vai mexer com o nosso sistema nervoso, vai mexer com a nossa tranquilidade, com a nossa rotina, principalmente, e aí nós sentimos que isso vai mexendo com várias outras coisas. É um tempo que eu tinha para mim e eu já não tenho mais, porque eu tenho que me dedicar àquela certa pessoa. Ou essa pessoa agora fala a mesma coisa várias vezes, ou não ouve, tá com problema de surdez, não ouve o que eu tô falando, eu sou obrigada a falar mais alto, eu sou obrigada a repetir, sou obrigada a falar mais perto. Então, muitas coisas, um parente difícil, ele implica muitas modificações em nós mesmos, porque às vezes porque muitas das vezes esse parente, esse espírito, essa pessoa, não tem a condição para mudar, a consciência para mudar naquele momento. E nós sabemos que nós não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. Então, esse é o recado que ele deixa. E para finalizar, nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelos sistemas de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Eu gosto sempre de falar que no livro Ação e Reação tem uma história que fala sobre essa, todas, na verdade, falam sobre prestação de contas, mas tem um caso em especial que é de uma mãe e de um filho, e o Ação e Reação ele vai relatando todas as coisas que foram acontecendo com esses dois. Em alguma encarnação eles foram marido e mulher, em outras eles foram amigos e davam golpe nas pessoas, em outras eles foram patrão e empregado e também tiveram uma relação complicada, mas sempre fazendo coisas erradas. E aí, uma determinada encarnação, um dos espíritos começou a entrar no processo de resgate para se redimir, tentar se redimir dessas coisas erradas que ele fez. E a primeira encarnação dele, ele teve uma adversidade, vamos dizer assim, numa escala de 1 a 10, ele teve uma adversidade no nível 3. Só que não resolveu. Na próxima encarnação, a espiritualidade já resolveu que ele deveria ter uma diversidade na escala 5. Também não resolveu. Até que a encarnação atual, que o livro conta, que nós conhecemos, é que esse espírito ele veio como cheio de problemas mentais e, além disso, problemas que eu digo assim, limitações mentais e limitações físicas, completamente dependente dessa pessoa, então mãe dele, nessa encarnação. E aí, nesse primeiro momento que nós lemos, é comum que nós fiquemos apiedados desse espírito e até assustados, assim, nossa, então se eu não fizer tal coisa, eu vou vir assim na próxima encarnação, eu vou vir totalmente dependente, totalmente num estado quase vegetativo, dependendo de outras pessoas que me alimentem, que façam tudo por mim. Depende. Olha o estágio que nós estamos agora. Numa próxima encarnação, é possível que venha uma prova compatível com a nossa capacidade, mas ainda muito branda, e que nós saibamos aproveitar, porque sim, pode ser que isso possa ir piorando conforme as encarnações vão passando e nós não formos nos modificando, tá? Então, essa leitura ela é muito importante, esse texto é muito importante falando dos parentes difíceis, porque realmente são difíceis. Eu acho que é algo que conecta todas as pessoas aqui no planeta Terra com as suas diversas variedades de qualidades e características. Todos experimentam a dor e todos têm parentes difíceis. Alguns mais, outros menos. Eu conheço pessoas que não se falam, inclusive, parentes que não se falam mesmo, não descartaram, né, uma a existência do outro, se desvincularam. Eu conheço pessoas que se falam, convivem na mesma casa, mas que não se dão bem. Conheço muitos exemplos e eu acho que vocês também devem conhecer. E na nossa família mesmo, quando é uma família com amor, com harmonia, nós sabemos que existe sempre alguém mais difícil, e mais difícil não porque a pessoa às vezes é que é o problema, mas somos nós. E a convivência se torna difícil assim mesmo, né? Pensa numa pessoa que ela é totalmente desregulada, uma pessoa totalmente desequilibrada, e vem uma outra que está tentando mostrar o caminho do bem para ela. A pessoa que está tentando mostrar o caminho do bem é que vai ser a pessoa difícil para essa outra, porque ela não está afim de seguir o bem nesse momento, né? Então, esse parente difícil, ele é muito relativo, porque na visão, ele vai mudar conforme a visão de cada um.
né? Então eu espero que esse estudo possa ter ajudado vocês, espero que possa ter ajudado a vocês perceberem a importância que é ter, a gratidão que é ter um parente difícil na nossa casa, porque é uma oportunidade de evolução e de crescimento. E eu espero que você possa lidar melhor com isso e até resolver, de repente, alguma questão, seja da existência passada ou dessa. Então, agora vamos agradecer a presença de todos que estiveram aqui presentes, desencarnados, equipe espiritual, que sempre está ajudando nesses nossos estudos virtuais, e que possa levar essas mensagens a todos aqui presentes, a todos aqueles que precisam, nesse momento, ouvir essas palavras e precisam criar essa consciência, essa conscientização. Uma semana de muita paz, de muito amor, que assim seja, graças a Deus.